meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muito júbilo que estamos mais uma vez fazendo uso da internet para nos conectar psiquicamente para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, nessa preleção doutrinária, quando poderemos reflexionar todos juntos com respeito à paz. O tema central do mês é Paz, o desafio da humanidade. E o nosso tema de hoje, Paz em Ti, ajudará a produzir-se a paz no mundo. Um tema muito importante, necessário e também por isso desafiador, sobretudo para o momento que nós estamos vivendo. Então, congratulamos a FEIS e sua equipe doutrinária pelo delineamento desse tema tão oportuno, em tempo que agradecemos a Jaciara que nos formulou esse convite merecido, estendendo esses agradecimentos a todos os trabalhadores da FEIS e os seus participantes, agradecendo também pela presença, mesmo que de interação virtual, mas real, de todos que nos ouvem nesse momento, e pedindo ao Cristo que nos inspire e nos ilumine os raciocínios com a finalidade de que seja uma oportunidade útil de proveito para todos nós em nossa vida. Então, antes da gente começar, gostaria de ler uma mensagem que está na obra Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 20, Prescrições de Paz. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais, tanta vez, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos, no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio por meio de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo. Entretanto, reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança, em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Olha que mensagem maravilhosa.
especialmente o último parágrafo. Não ignorar as crises do mundo, mas reconhecer que se reequilibrarmos o nosso mundo por dentro, perceberemos que as crises externas são fenômenos necessários. Uma das principais referências da nossa preleção de hoje, que é o livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles, se baseia exatamente nesse raciocínio. Por isso, a paz do mundo começa em mim, em você, em cada um de nós. Então, meus amigos, inspirados por essas reflexões tão salutares, vamos orar. Divino amigo e Mestre Jesus, companheiro de todos os nossos momentos, amoroso amigo, misericordioso pacificador, ponde no coração de todos os homens a verdade e a paz. Deixa-nos envolver pelos vossos eflúvios luminíferos que acalmam toda a nossa sede e dor e que nos transportam para outro mundo, psiquicamente mais equilibrado. Que nós possamos, nesses breves minutos, estar mais em contato com a sua mensagem e que essas oportunas reflexões possam de algum modo nos tocar, nos comover, para que na conduta nós possamos refletir o nosso ideal que nos anima o coração de servir ao Cristo de todo o nosso ser, de toda a nossa vontade, que ultrapassa todo o entendimento. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja. Então, meus amigos, vamos fazer algum comentário sobre o tema Paz em Ti ajudará a produzir-se a paz no mundo. Quando Mohandas Karamchand Gandhi, ou Mahatma Gandhi, advogado indiano, formado em Londres, empregou pela primeira vez a desobediência não violenta na África do Sul para defender os direitos civis dos indianos, ele mal poderia supor que seu gesto heróico, ético, sincero e de profundo amor à verdade teria tanta repercussão mundial como exemplo vivo da paz, paz enquanto obstinação pacífica. Gandhi usou uma técnica que era conhecida como Satyagraha, ou força da verdade, para enfrentar todos os desafios com o objetivo que o amor reinasse soberano acima do medo e das incertezas. E para que nós possamos adentrar de uma forma mais efetiva no pensamento de Gandhi, nós tomamos como base a sua autobiografia. É uma publicação da editora O Cruzeiro, de 1968. E vamos retirar dele algumas citações. Para quem quiser saber mais, nós pegamos essa referência na palestra da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, está disponível na internet, quando ela fala sobre Gandhi e a filosofia para a paz. Gandhi inicia dizendo: creio que se está errado em esperar certezas deste mundo, onde tudo o que não é Deus, quero dizer, verdade, não passa de incerteza. Tudo o que se mostra e sucede ao nosso redor é incerto e efêmero. Veja que perfeita essa ideia imortalista. Kardec vai chamar em O Livro dos Espíritos de uma ideia espiritualista, aquela que compreende que há algo além do terra-terra, do mundo físico tangível, pelo qual nós deambulamos. Aquele que percebe que há algo de origem da alma, que sobrevive à morte do corpo. Para Gandhi, o conceito de Deus era relacionado com a verdade, com o amor. E apenas de Deus provinha toda a certeza da felicidade. E aquele que esperasse desse mundo certezas, fortalezas,
fatalmente se frustraria, porque tudo que está ao nosso redor não passa de ilusão. O que está ao nosso redor é sempre incerto e efêmero, suscetível, frágil às intempéries, podendo, num só dia, ser arruinado. Por isso, o convite à busca da verdade para que nós reconhecêssemos dentro de nós as riquezas que nós temos para desenvolver e nos tornar verdadeiramente felizes e em paz. Ele dizia também: mas adoro a Deus apenas como verdade. Ainda não o encontrei, mas o procuro sem desfalecimento. Demande este sacrifício à minha própria vida e espero estar pronto para entregá-la. Aqui a gente observa em Gandhi a mesma coragem moral dos mártires do cristianismo primitivo, que se entregavam em holocausto por conta do seu idealismo, que entendiam que aquela demonstração de não abjurar da sua própria fé era o sacrifício necessário para que a verdade se estabelecesse, para que o amor imperasse. Era quase um gesto simbólico de amor a Deus e aos seus desígnios. Então é interessante como Gandhi, nessa busca por Deus, consegue justamente através das suas ações se aproximar dele. Porque volta-se para o seu mundo íntimo não de uma forma egoísta, mas experimentando uma certa solitude, uma certa intimidade com o Pai que está dentro. E muitas vezes nós, ocidentais, acabamos esquecendo que nós nos movemos em Deus e em Deus estamos, como está registrado lá no livro de Atos, pelo apóstolo Paulo. Palavras dele. Então, essa busca não é uma busca ansiosa de buscar ouvir a voz de Deus como se fossem conselhos específicos para que a gente fizesse exatamente aquilo que Deus ordenasse. Mas é uma certa intuição que provém da nossa consciência, que vai nos indicando o caminho da lei de amor. Gandhi também dizia que sem paciência infinita era impossível obter das pessoas que se pusessem a trabalhar. É o reformador que tem o ânimo da reforma, e não a sociedade. Isso é muito interessante, principalmente para a convivência, sob diversos aspectos. A paciência infinita na convivência é condição básica de respeito à diversidade. Como cada um de nós é um mundo, sem paciência infinita, nós vamos nos apossar de uma suposta verdade que nós temos e violentar o outro para que ele siga de acordo com esta suposta verdade, sem querer saber daquilo que ele pensa, daquilo que é válido para ele, daquilo que são, digamos assim, os seus valores éticos e morais. Além disso, a convivência gera conflito. É básico da convivência, por conta da diferença de entendimento e interpretação. E um certo instinto primarista, um tanto quanto belicoso que todos nós temos. Então, essa paciência infinita nos faz perceber todas essas nuances. E se nós estamos, digamos assim, inspirados para poder operar essa reforma, que não é uma reforma externa, de mudar o mundo a toque de caixa, de acordo com a nossa pretensão, de acordo com os nossos caprichos. É uma reforma, antes de tudo, do nosso mundo íntimo. Então, a gente não deve buscar entendimento da sociedade. Somos nós que devemos estar cônscios o suficiente do nosso idealismo para que, movidos por esse ideal pacifista, nós extraiamos dele a paciência necessária para engajar a todos para a construção desse império do amor.
que vai ser fundamental e a única forma que nós temos para espancar as ondas de ódio, de crueldade, que por enquanto ainda predominam no planeta. E para terminar essas citações, Gandhi vai dizer por último: se eu pudesse tornar popular o emprego da força da alma, que é apenas um outro nome para a força do amor, em lugar da força bruta, sei que estaria em condições de gerar uma Índia capaz de desafiar todas as forças más do mundo. Essa é a tônica da nossa despretensiosa preleção. Paz em ti e paz no mundo. Porque às vezes nós temos a ideia de que as grandes operações transformadoras ou vão se dar de forma mágica externa, sem o nosso engajamento, do tipo, o nosso planeta hoje é de provas e expiações e nós estamos em transição para o mundo de regeneração. Tá certo, então eu vou esperar. Mal posso esperar para esse momento chegar, onde nós poderemos experimentar melhor felicidade, onde o mal não irá mais predominar. Epa! Somos nós esses obreiros que estamos sendo convocados para essa construção. A construção ela não vai se resolver sozinha. Os tijolos simbólicos, organizados, né? Alinhados, colados com cimento, eles não vão ser edificados sem o suor da nossa face. É como está escrito no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Pelo suor da sua face comerás o pão do teu rosto. É legado de Adão e Eva. Portanto, o trabalho é uma lei, junto com o amor, que também é uma lei. E talvez aquela que encerre todo o pensamento divino. Então, se nós ainda não estamos apropriados da força da lei de amor, nós não estamos prontos para a paz. Para ser um pacificador, é necessário ter muita convicção íntima, uma convicção cristalina de que o nosso entendimento e vivência das forças da alma, das forças psíquicas e a sua pujança é responsável pela mudança em nós mesmos. E o mundo só muda com a coleção das mudanças individuais. Então, quando nós investimos em nós mesmos, há uma mágica muito especial. Porque nós colaboramos para o nosso aperfeiçoamento e aprimoramento moral, que é dever e responsabilidade nossa, e através do exemplo nós incentivamos também os outros que estão em derredor, a ponto disso ser capaz de transformar uma Índia ou um Brasil capaz de debelar todo o ódio, todas as forças más do mundo inteiro. É o poder do coração evangelizado, como Cristo nos demonstrava. Então, meus amigos, a partir de agora, feito esse preâmbulo inspirador, trazido da história de Gandhi, resgatada aqui, nós vamos adentrar por alguns conceitos muito importantes que Joana de Ângeles Espírito nos traz nessa obra. Encontro com a paz e a saúde. Essa é a 14ª obra da célebre série psicológica da nossa veneranda instrutora. Nós, inclusive, estamos estudando essa série psicológica no canal Lições de Amor. Começamos com Jesus e Atualidade, estamos agora em Um Homem Integral. Chegaremos lá na 14ª, se Deus assim permitir. Então, nós vamos fisgar desta obra 2 capítulos em especial. O capítulo introdutório, Encontro com a Paz e a Saúde, porque Joana coloca elementos antropossociológicos e também psicológicos sobre a construção e a edificação da paz e da saúde integral do espírito.
E ela também aborda no capítulo de número 2 as crises e turbulências, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e com a mensagem que a gente leu no início de Emmanuel, do entendimento da crise como oportunidade de transformação. Então, um dos conhecimentos iniciais pelo espírito Joana de Ângeles é que a sociedade terrestre se encontra enferma. A violência que nós vemos graçar na sociedade, tanto individual quanto coletiva, é assustadora. Violência individual não está apenas no autoflagício que algumas pessoas se impelem, não está apenas nos conflitos existenciais, né, como o complexo de culpa, nos transtornos psicológicos, psiquiátricos desenvolvidos, no autodesamor, no autodesmerecimento, na vacuidade, na experimentação do vazio, sobretudo através de uma experiência de ociosidade. Mas essa violência que graça é também coletiva, está dentro dos círculos familiares. O desrespeito, os abusos psicológicos, abusos sexuais, de toda a ordem. O bullying, o preconceito, a tentativa de aniquilamento das subjetividades, tudo isso é violência. Falta de respeito para com a humanidade e dignidade do outro. Então parece que perversidade e hediondez estão em conúbio. E a gente se questiona aonde estão os ensinamentos, o legado dos pacificadores que passaram pela Terra. Vemos o desrespeito às leis, a indiferença pelo destino da humanidade. É como se as pessoas tivessem perdido o medo. Medo da contaminação, medo de expor a própria vida em risco. Porque o medo, enquanto emoção primária, ele tem uma função reguladora muito importante, que é nos precaver. Por conta da própria lei de conservação, somos chamados a cuidar da nossa vida, cuidar da preservação da nossa vida. E o medo é uma ferramenta muito importante para isso, porque nos leva a ter percepção do risco e a agir de modos automáticos que visem salvaguardar a nossa existência, como fugir perante uma ameaça, enfrentar essa ameaça, paralisar-se, enfim, resolver de algum modo como lidar com um obstáculo que se impõe à nossa frente. Então, quando a gente vê o desrespeito às leis, ele não é apenas uma insurgência, uma desobediência. É também o início de uma desumanidade. Como se nós não estivéssemos mais dando valor a essa experiência e tanto faz se eu viver ou morrer. E como eu não tenho nada a perder, eu também me vejo na possibilidade de me matar ou matar o outro. Então é como se as esperanças estivessem resumidas numa ação fatídica. E isso nos causa muita sensibilidade, muita tristeza mesmo, porque isso é apenas uma deturpação da visão, que não vê a esperança num ambiente, né, ou numa amplitude maior. Joana vai explicar. Isso ocorre porque as massas parecem anestesiadas pelo sofrimento. Kierkegaard, o filósofo dinamarquês existencialista, coloca a angústia como constitutiva, como forma de nós sairmos de nós mesmos, com o objetivo da gente se questionar o sentido da vida. Então, o sofrimento é um aguilhão que nos propele à frente. Não é para a gente se sentir anestesiado por ele.
e se autodesmerecer, achando que nós realmente, né, precisamos viver flageciados para expurgar. O objetivo é a gente se transformar. E por conta de tudo isso, a gente vê os desvios de toda a ordem, caminhos tortuosos em busca, pasmem, da paz e da autorrealização, da saúde. Porque hoje se acha que saúde é fazer cirurgia plástica. Hoje se acha que saúde é apenas ter uma alimentação saudável. Isso é importantíssimo para a saúde do corpo, pelo amor de Deus. Porque senão os nutricionistas vão ficar chateados e a gente não seria verdadeiro, né, no que a gente fala. É lógico que cuidar da alimentação é importante. Mas não é só o que entra pela boca. O que sai pelo coração, o que promana dos nossos sentimentos, é o que nos constitui, sobretudo, a saúde do espírito. Porque muitas vezes a gente se alimenta muito bem, é fitness, pratica exercícios físicos regulares, mas ainda repisa ressentimentos, nutre vingança, ódio, mágoas profundas. Nós não vamos alcançar saúde e autorrealização, plenitude assim. Fora as ameaças de guerra. Hoje no Brasil nós vivemos uma guerra civil. O tráfico de drogas, o vício, em níveis alarmantes, principalmente na pandemia. Fora essa chamada guerra invisível em relação a esse flagelo que se apoderou do mundo. Mas nós já havíamos sido avisados de tudo isso. Jesus nos disse: e ouvireis rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. É preciso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 6. Assim disse Jesus. E a gente acha que isso é dramático, que isso é excessivo. Isso é profético. É exatamente o que nós estamos passando agora. Como é que Jesus sabia? Probabilidade. Entendendo os corações humanos como ele entendia, fez uma projeção 2000 anos à frente e verificou que nós ainda não seríamos, grosso modo, pacificadores. Precisaríamos ainda aprender muito em matéria de amor. E aí Joana vai dizer que, como a sociedade influi no comportamento individual, o individual, por sua vez, é aglutinador do grupo social, interdependendo-se mutuamente em incessante fluxo de energias. Essa noção é muito importante, porque nós aprendemos no Espiritismo que a evolução moral ela é individual, mas não solitária, porque nós precisamos do outro para crescer. É no contato com o outro que eu me percebo em todas as minhas defecções morais, nas minhas incertezas, em que eu titubeio, quais são as minhas ilusões. Porque eu sozinha vou me achar ótima, fofa, olha a bochecha. Vou me achar maravilhosa, mas vai conviver. Então, o comportamento individual influencia no comportamento social. Vê o caso de Gandhi. E o social também age sobre nós. Mas nós, espíritos imortais, temos um poder aglutinador. Nos associamos mutuamente. E isso gera um fluxo energético que diz respeito à psicosfera terrestre. Por isso, paz em ti, paz no mundo. Toda chama que nós acendermos nessa psicosfera terrestre, ela é um ponto luminoso que vai aclarar uma região que antes era sombria. Então, o nosso papel, a nossa participação nessa construção, ela é indispensável.
No círculo social, nós buscamos pertencimento. Nós buscamos sempre nos engajar em algum lugar onde tenha pessoas, porque a gente busca identificação. Se você ainda tem dúvida disso, vai no shopping. Vê aquela loja que está vazia. Observa. Uma pessoa entra e fica diante de uma roupa. Dali a pouco tem mais duas. E quanto mais pessoas ficam diante daquela roupa, mais suscita a curiosidade, isso é instintivo, das demais. Daqui a pouco tem 5 na mesma roupa. Mercado, a mesma coisa. A nossa capacidade humana de se agregar para validar planos, sonhos, metas, posturas, tem nos levado, por exemplo, a um comportamento mesmista, como Joana diz, no homem integral, que é aquela coisa da repetição, da padronização. Só serve se eu for assim, porque todo mundo é assim, e assim eu estou vendo que tem sucesso, tem aplauso, tem like, a pessoa está na mídia. Mas, na realidade, esse instinto gregário, ele diz respeito a uma busca de afinidades para se afirmar. E também para que a gente possa se ajudar. Então, Freud, por exemplo, estudou isso quando ele escreve o seu texto de 1921, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele toma emprestado os conceitos de Wilfred Trotter e Gustavo Le Bon sobre o instinto gregário. Ele vai dizer que a gente experimenta um certo incômodo à solidão porque a gente quer se agregar, quer ficar junto mesmo. Esse instinto gregário, ele é inato aos seres humanos, que acaba o levando à incorporação nas massas, a esse laço social. E que esse laço social, muitas vezes, tem a figura de um chefe da horda, como diz Freud, que não necessariamente é aquele líder nato, como Gandhi. Se a gente vê a violência ainda agraçar na humanidade, é porque nós temos escolhido figuras icônicas, representativas, que nós julgamos admirar, né? Que para nós são apreciadas, que na verdade não correspondem aos nossos ideais mais profundos de felicidade. Freud dizia que esse símbolo ele pode ser socialmente construído, de acordo com interesses bem efêmeros, como poder e dinheiro. Mas mesmo assim, nós nos opomos à separação do que ele chamava de rebanho, da manada, da massa. A gente ansiosamente evita essa separação, porque a solidão nos dói, baseado nesse instinto gregário. O Livro dos Espíritos vai chamar de lei de sociedade a necessidade da gente conviver. Então, se a gente precisa conviver, a gente precisa pelo menos de uma dose básica de respeito nas relações. Por isso, Joana vai dizer nessa obra, indispensável, pois, se torna a formação de uma cultura de amor. E aí, a proliferação de doutrinas materialistas, o desconcerto moral que nós vemos, acabam afastando a ideia do ser integral, esse princípio inteligente equacionado, transformando num simples homem do mundo, um produto da sociedade de consumo, da sociedade de mercado. O ser humano tem os seus enfrentamentos internos e se sente fragilizado para enfrentar as refregas externas. Não segue preparado para valorizar a própria vida e segue desestimulado a se autoconhecer. O resultado disso? Guerra. Fruto de um estado belicoso interior. Por isso, nessa introdução, a nossa veneranda instrutora encerra dizendo que urge nos aprofundar uma sonda investigadora nas causas das aflições humanas.
investigando no cerne do ser, para que a gente encontre quais são as geratrizes dessa conjuntura perturbadora, para que a gente possa erradicá-las e substituí-las por outras de caráter dignificante. Antecipando, como Gandhi disse, compreender a força do amor na prática. Talvez nós ainda não estejamos cônscios disso. O apóstolo Paulo estava. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 23, Paulo coloca diversas indicações, prescrições de paz, como diz Emmanuel. A primeira delas é: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Às vezes a gente lê essa passagem e entende. Paulo está falando que a gente deve agradecer por tudo que acontece. Não é só isso. Agradecer por tudo que acontece é nossa obrigação. Mas Paulo está falando mais que agradecer. Manter o otimismo. Porque é muito fácil nós sorrirmos quando a situação está nos beneficiando. E quando ela, ao nosso modo de ver, nos prejudica. Nos impede de sair de casa, de viajar, de fazer o que a gente quer fazer, de realizar nossos planos e sonhos. Regozijar-se sempre no Senhor não é distorcer a realidade, sabe? Você como Alice agora, que tudo vê cor-de-rosa. Não é isso. Pelo contrário, é reconhecer aquelas manifestações ainda sombrias da nossa personalidade, mas trabalhar a fim de desenvolvê-las. É apreciar cada pequena conquista da nossa vida, por mais que nos pareça insignificante, e garantir a preservação da paz, mais do que querer convencer o outro que a gente está certo, que a gente está com a razão, que a gente está com a verdade. Qual de nós pode se dizer detentor da verdade? É muito difícil a gente conseguir afirmar isso. Então, vale mais conviver bem do que querer estar certo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, na mensagem de Irmã Rosália, sobre caridade moral e caridade material, né, ela vai falar sobre essa sabedoria que há em silenciar para ouvir um mais tolo do que nós. Prescrições de paz. Paulo também diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Ou seja, se nós estivermos diante de um problema a resolver, e se a gente tem condição de fazer, não deixemos para amanhã. Façamos sem tardar. Se o alcance ainda não estiver a nossa solução, trabalhemos por alcançar. E se a gente não conseguir, deixemos ao Pai. Porque o Pai é detentor de todos os recursos possíveis e imagináveis. Se a gente tentou, se esforçou e não conseguiu, deixemos nas mãos de Deus, que sabe muito melhor do que nós como resolver problemas. Isso não significa transferir problemas, né, e se eximir da tarefa que nos cabe, mas é também confiar na providência divina. E se a gente já fez tudo o que nos cabia e ainda não vimos resultado, nós precisamos esperar. Porque nem sempre nós, como semeadores, seremos os ceifadores. Há uma diversidade de carismas ou de dons, como dizia o apóstolo Paulo. Então, às vezes, o nosso serviço é só de espalhar as sementes. Outro virá, depois de um tempo, repassar aqueles campos e colher. E tá tudo certo. Porque a messe não é nossa, não. A messe é do Cristo. Nós só somos trabalhadores nessa obra. E aí Paulo chama a paz de Deus como a paz que excede todo o entendimento, que guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Ora bem, uma paz que excede todo o entendimento é a única garantia de felicidade que nós temos. E sem a construção que requer
um esforço consistente, obstinação e coragem, nós não alcançaremos essa felicidade. Tem um trecho que eu reputo mais importante dessa carta aos Filipenses, que Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E aí ele continua: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. O Deus de paz será convosco. Pensai e fazei. Toda boa obra tem fundamento e embasamento teórico e prática. Porque não dá só para a gente se jogar no mundo, na experiência, sem um propósito de vida. Que a gente vai bater de cabeça nas experiências, vai aprender alguma coisa na luta, né, dando a cara a tapa, como a gente diz no popular, mas a gente poderia ter um proveito melhor das experiências se antes nós buscássemos o que é bom, o que é belo, o que é a verdade, que era justamente a reflexão de Gandhi. E no bom exemplo daqueles que nos antecederam, que a gente nos inspire, se inspire deles, para poder fazer não a mesma coisa, porque há uma distância entre nós e eles, mas o máximo que nós pudermos. E aí, Paulo fala que já aprendeu a se contentar com o que tem. Sei estar abatido, sei também ter em abundância, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Será que a gente também tem consciência disso? Será que a gente sabe se contentar com tudo que a gente tem? Tem gratidão e reconhecimento pelos recursos que já dispõe? Reconhece as conquistas próprias, por mais que pareçam pouco significativas? E sabemos que podemos contar com a ajuda do Senhor em todos os trabalhos pautados no bem? Que às vezes, por conta do nosso desespero, parece que a gente não sabe, não. Parece que a gente está vendo a mensagem divina pela primeira vez. Nós somos velhos conhecidos. Ó, na obra Após a Tempestade, pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 24. Os novos obreiros do Senhor, labor em equipe. Ela vai refletir sobre a mensagem do Espírito da Verdade no capítulo 20. Trabalhadores da última obra, os obreiros do Senhor. E ela vai dizer isso. Minha gente, nós somos velhos conhecidos. Não é a primeira vez que nós estamos tendo contato com a mensagem divina. Vamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar. Ela é categórica. A hora é de decisão, luz ou treva, ela vai dizer. A gente precisa escolher um lado e seguir firmemente nesse propósito. E aí, gente, já caminhando para esse desfecho dos nossos raciocínios, Joana, no capítulo 2, quando ela vai abordar a crise, né? Capítulo 2 é intitulado Crises e Turbulências, ela vai dizer o seguinte: a crise, ela tem duas fontes etimológicas, né, que ela coloca na obra. Em sânscrito, que vem do termo kri ou kir, desembaraçar-se, purificar-se, depurar-se, acrisolar-se, que daí que vem a origem da palavra crisol, que é aquele depurador, né? E tem a origem grega do termo crisis, que vem de mudança, conflito. Ou seja, a crise é um momento de tensão, de conflito, e a partir dele a gente pode repensar, né? Pode ter assim uma concepção diferente do problema como transformação de nós mesmos. E é exatamente essa ideia que ela traz na obra. A crise permite examinar os métodos comportamentais, abre espaços para novos investimentos e experimentos. É uma necessidade sociológica e psicológica
Agora veja que coisa. E a gente fica temendo, correndo da crise. Não é que, com base nisso, isso significa que a gente vai criar confusão e vai viver em pé de guerra, porque a crise é uma necessidade sociológica e psicológica. Bem se vê que é essa crise, digamos assim, indigesta, inesperada e que se impõe, né? Não necessariamente como fonte externa, às vezes a crise é interna mesmo. Ela até vai dar um exemplo, mais para frente a gente vai falar, que é da crise existencial, que é quando o sujeito se questiona sobre o sentido da vida. Então a crise pode ser interna, mas é uma crise que se apresenta ou como resultado de condutas, né, reiteradas em ações que não nos causam felicidade, ou como reajustamento da conjuntura na qual nós estamos imersos. Mas ela é uma necessidade sociológica, lembremos daquele conceito de interdependência entre o indivíduo e a sociedade, ou seja, o indivíduo ele tem o seu livre-arbítrio, tem a sua ação pessoal, mas ele é influenciado pelo laço social e, do mesmo modo, ele na sociedade, como cidadão, também influencia nas agregações e no laço social. Então, nesse sentido, a crise é um momento de tensão para questionar. E aí ela fala: a crise pode facultar melhor aproveitamento das oportunidades existentes. Enseja a coragem para a mudança de paradigmas e condutas. Mas se a gente preferir, a gente não vai usufruir de nenhum desses benefícios da crise, decorrentes da crise. A gente simplesmente vai pegar os nossos 2 bracinhos, ó, vai cruzar aqui na frente do peito e vai ficar resmungando o resto da vida sobre a crise que se abateu na nossa existência. Então, a coragem de mudança, ela provém de nós, enquanto ser imortal. E aí ela fala sobre essa grave crise moral. Eu acho interessante, Joana de Ângeles, né? Porque como ela está falando de uma mensagem para espíritos imortais, a sua atualidade do pensamento, e ela está calcada no Evangelho de Jesus, a atualidade do pensamento de Joana de Ângeles é indiscutível. Por exemplo, em Encontro com a Paz e a Saúde, o prefácio, ela assina em 2006. Então, brincando, brincando, essa obra já vai fazer 15 anos. Mas ela parece ter sido escrita para a pandemia, para o contexto que a gente está vivendo. Então, essa grave crise moral, vai dizer ela, e eu acho tão precioso por parte dela, ela sempre investiga 2 vertentes, né, principais na série psicológica: psicogênese e terapêutica. 3, na verdade: psicogênese, contexto, né, antropossociológico, psicológico e terapêutica eficaz. Então ela vai dizer que essa crise moral é nascida em crises individuais, coletivas, planetárias, com base na criação e introjeção de falsas necessidades, né? Os temperamentos, eles acabam refugiados no medo, procurando soluções que não existem. Na obra O Homem Integral, ela vai incluir o medo em um dos fatores de perturbação do ser imortal. E aí ela diz que outros optam por viver mais pelo hábito, como se tivessem enraizado aquela rotina estafante, do que propriamente pela satisfação decorrente da existência, bloqueando pela resistência os seus medos e os seus conflitos. Ou seja, é o caso célebre de estampar no rosto uma suposta felicidade, dizer que está tudo bem e, na verdade, está uma bagunça completa interna e não está nada bem. Então, ela vai colocar como terapêutica eficaz o hábito à solitude. Porque a solitude, ela consiste em habituar-se à interiorização, à reflexão mental, estar mais à vontade em contato com nós mesmos. Ela diz que a crise existencial é uma forma de ruptura com o passado, com alguns desses substratos perturbadores, propiciando novos investimentos da inteligência e da emoção
para nos reequilibrar. Podem ser examinados os fatores indicativos e os responsáveis pela origem dessa crise existencial. Portanto, a crise existencial é a ocorrência normal. E aí, o que a gente faz? A gente acha que está com algum problema muito grave, que a nossa vida está errada, a gente precisa de um medicamento para poder não ter crise existencial. Quando é justamente esta crise existencial que nos predispõe a avanços significativos na história do ser humano. A autora, né, psicanalista brasileira, Maria Rita Kell, tem uma obra que ela vai dizer, né, que o homem quer se livrar das agruras de ser, né, quer se livrar dos seus desafios existenciais. Então, não é que a gente está condenando o medicamento, pelo contrário, a intervenção medicamentosa dentro de um tratamento completo que seja orientado, né, por um especialista, que esteja dentro de uma estratégia para poder reerguer o sujeito, é ferramenta, recurso precioso para que nós possamos resgatar o sentido da vida, por exemplo. Em algumas circunstâncias, essa intervenção é necessária, até para a manutenção da vida. Mas, grosso modo, o fenômeno que a gente tem visto de medicalização cruel, ele tem uma contribuição, sobretudo, da automedicação. Então, a gente precisa olhar para isso, para que a gente possa ter, na crise existencial, uma oportunidade de construir essa paz em nós mesmos e, por consequência, ver o resultado disso no mundo. E, para concluir, meus amigos, já agradecendo pela participação de todos, pela presença carinhosa. Se vocês tiverem vontade, enviem questões, né? Ponderem sobre aquilo que nós conversamos aqui. Fiquem super à vontade nesse sentido. Acompanhem as doutrinárias do Sheila. E para concluir, uma música que fala sobre a paz. Não se preocupem, eu não vou cantar, né? Eu não tenho a vocação de Geisa Maiana e Armando Lui, aproveitar para mandar um beijo grande para eles, né? Não tenho esse dom, mas eu vou citar aqui, né, ditar os versos da canção de Gilberto Gil e João Donato, que diz assim: a paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar na revolução. Invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer um Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição! Só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Fala sobre reconstrução e edificação da paz em meio à crise. Como uma bomba sobre o Japão, fez nascer um Japão da paz. Essa pode ser uma bonita metáfora com o ser humano. Muitas vezes nós ficamos amedrontados pela crise que se desponta, mas deixamos de reconhecer que aí está uma oportunidade de mudança de nós mesmos. Então, meus amigos, muita paz para todos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja sempre. Que assim seja. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor e misericórdia, pela oportunidade de reflexionar sobre os seus ensinamentos. Prepara-nos, Cristo, para a coragem necessária de defrontar a nós mesmos,
e de lutar o bom combate para a nossa construção moral. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos envolva na sua santa e divina paz. Um grande abraço a todos, meus amigos, e até a próxima, se Jesus assim permitir. Gratidão.